os teus dias. Amém. Amém? Você abriu lá? Amém. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 1 em diante. Eu vou ler o primeiro e o segundo. Aleluia. Você chegou lá. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espera, pastor. Você achou? Amém. Mateus capítulo 3, verso 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Nós sabemos, queridos, que o profeta João Batista, ele precedeu Jesus Cristo. Então, ele aparece naqueles dias, nas margens do Rio Jordão e naquela região toda, pregando o reino, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A primeira palavra que o profeta ele professa, ele prega para o povo acerca de Cristo que estava chegando, irmãos, é arrependimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero continuar numa outra referência, Mateus capítulo 4, versículo 17. Quero já de primeiro trazer essas referências para depois nós avançarmos. Aleluia. Mateus 4, 17, já é um pouquinho para frente. Então nós vimos a primeira referência, João Batista pregando, precedendo Jesus e falando: arrependei-vos, pois está próximo. Olha só, irmãos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora, não é mais João Batista falando, agora é Jesus que vai falar. Diga assim: é Jesus que está falando. É Jesus que está falando. João Batista falou e agora nessa referência é Jesus que vai falar. Capítulo 4, verso 17 de Mateus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Veja que João Batista, ele prega e diz: está próximo o reino de Deus, mas vocês precisam se arrepender porque ele está chegando. Jesus agora chega e prega e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha só que interessante. Agora, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, alguns livros para frente. Aleluia. 2:38. Eu vou ler o 37 também. Amém? É bom demais. Amém, queridos? No capítulo 2, verso 37 de Atos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38, respondeu-lhe Pedro. Agora diga assim, agora é Pedro falando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Agora Pedro fala: arrependei-vos. Agora ele não fala está próximo o reino. Agora ele já fala: arrependei-vos, porque o reino já chegou. Diga assim: o reino já chegou. Por isso o título da ministração dessa noite é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amém? Enquanto o profeta João Batista estava falando, o reino estava para chegar. Jesus estava falando porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Mas quando Pedro fala: arrependei-vos, Jesus já tinha vindo, morrido e ressuscitado. E quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele abre os braços e abre as portas do reino dos céus. E o reino dos céus é chegado diante dos homens. Amém? Sabe, queridos, existe uma porta para este reino. Existe uma porta para o reino dos céus. E esta porta, queridos, é iniciada através de uma palavra chamada arrependimento. Essa palavra ela é tão importante, irmãos, tão importante que João Batista falou, Jesus falou, irmãos, Pedro falou, o apóstolo Paulo falou. Amém? E nós estamos continuando, estamos falando também: arrependei-vos, pois eis o reino de Deus. Amém. Sabe, queridos, essa palavra arrependimento, ao longo de muitos anos,
tem sido mal interpretada, confundida. Sabe, pessoas não têm noção ou não têm entendimento do que significa a palavra arrependimento. Sabe, algumas pessoas dizem assim, arrependimento é um senso de culpa, é um sentimento de pesar, sabe? Arrependimento, o que é esse arrependimento? Né? É remorso. Mas, queridos, o arrependimento em que João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, o Novo Testamento fala, não é um arrependimento de remorso, irmãos. Remorso não é arrependimento. Amém? Amém. E aí, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e você vai entender, queridos, qual é o verdadeiro significado de arrependimento, porque nós precisamos entender que o arrependimento é a porta de entrada ao reino dos céus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. A palavra, queridos, de arrependimento vem de metanoio. Diga assim, metanoio. Sabe por quê, queridos? Porque olha só, a palavra de Deus ela foi escrita em hebraico, grego e algumas passagens em aramaico. Ela não foi escrita em português. Então por que nós trouxemos aqui? Eu falei grego agora. Amém? É assim, essa palavra arrependimento em grego, no original, onde ela foi escrita e com o propósito que ela foi escrita, irmãos, ela se chama metanoio. Essa palavra grega, irmãos, ela vem de metanoia. E o que significa isso, irmãos? Meta significa voltar. Diga assim, voltar. Voltar. E nós, né, significa mente. Queridos, olha só, a palavra arrependimento significa mudança completa de mentalidade. Amém. Amém? Então, queridos, olha só, eu não posso dizer que eu estou arrependido de algo se eu não tive a minha mente completamente transformada, mudada sobre aquilo que eu estou falando. Então, queridos, o verdadeiro arrependimento bíblico é aquele que transformou a sua mente. Amém. E sabe, queridos, a transformação da sua mente transformou as suas atitudes, a sua fala, o seu andar, impactou a sua vida, queridos. Amém? Não tem como eu dizer que eu se arrependi ou que eu entrei pelo caminho, irmão, se eu não tive uma transformação de vida. Metanoia, olha só, é mudança de mente. Repita assim comigo, mudança de mente. Queridos, não tem como, irmãos. Eu preciso pensar certo para falar certo e para agir certo. Eu não disse, se eu pensar errado, eu vou falar errado e vou ter atitudes erradas. Agora, se eu penso certo, irmãos, a palavra que vai sair da minha boca vai ser certa e as minhas atitudes vão ser certas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a palavra arrependimento significa mudança de mente. E quando eu me arrependo de verdade, eu tenho a minha vida transformada por completo. Não é algo da boca para fora, irmãos, é por completo. Não é algo que é movido por emoções. Não, você vai ver nessa noite que a palavra para emoções é outra palavra. Não é a palavra para arrependimento. Amém? Amém. Você está sendo abençoado? Amém. Então, o que é arrependimento? Né? Algumas pessoas digam assim, é quando eu tenho um sentimento de tristeza. Né? Talvez algumas pessoas, é quando eu tenho aquele sentimento de culpa ou de pesar, sabe? Aquele sentimento de remorso. Não, isso não é arrependimento. Não é isso não são sintomas de um genuíno arrependimento, ainda que ele possa também ser manifesto. Mas o que representa o verdadeiro e genuíno arrependimento bíblico não são essas coisas. Porque, irmãos, o arrependimento em que João Batista estava falando, em que Jesus estava falando, em que Pedro e Paulo também, e todo o Novo Testamento está falando, é um arrependimento que vem de dentro para fora. Amém? Amém? É uma mudança, queridos. É uma transformação de mente. Quando eu tenho esse processo de metanoia, de mudança de mente, queridos, vai acontecer uma metamorfose. Amém. Essa palavra metamorfose também é uma outra palavra grega para transformação completa. É o que acontece com a borboleta, né? Ela é uma lagarta, mas ela passa pela metamorfose e ela se transforma numa borboleta. Amém?
ou seja, é transformado. Sabe, queridos, quando nós estávamos no mundo, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos pobres, miseráveis, cegos no mundo, quando nós estávamos perdidos, irmãos, nós fomos encontrados. Afinal de contas, Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então nós fomos encontrados, e quando nós fomos encontrados pelo Senhor, amém? Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, confessamos aquilo que cremos com o coração, confessamos com a boca, entregamos a nossa vida, aí nós passamos a nascer de novo. E esse novo nascimento deve ser uma metamorfose. Por que deve ser? Porque muitas vezes ele de fato é novo no espírito, mas a mente precisa ser transformada diariamente através da palavra de Deus. E quando eu transformo a minha mente através da palavra de Deus, eu tenho toda a minha vida impactada com a palavra. Amém? Aleluia. Então, queridos, arrependimento significa mudança completa de direção. Eu estava indo para um lado, agora estou indo para outro. Eu fazia algumas coisas, agora eu não faço mais, porque eu tive a minha vida transformada através de um verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém? É uma completa e radical, uma total mudança a partir do pensamento, comportamento, atitudes. É uma reviravolta no que eu creio e no que eu vivo. Amém? Uma completa reviravolta no que eu creio e no que eu vivo. Você foi chamado, queridos, para viver aquilo que Deus tem para você. Você não foi chamado, queridos, para ter um faz de conta de crente. Você não foi chamado, queridos, por Deus para ser chamado de evangélico, de uma nomenclatura humana. Você foi chamado, queridos, para ser filho de Deus. Amém. Para nascer de novo, para ter um relacionamento íntimo com Deus. Amém? É ter a tua mente transformada, impactada por aquilo que Deus resolveu fazer em teu favor. Amém? Amém. Aleluia. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vi ali, eu chorei, pastor. Você pode chorar, não tem problema. Mas o choro não é uma evidência de um verdadeiro arrependimento, ainda que ele pode acompanhar o verdadeiro arrependimento. Amém? Eu me arrepiei, eu chorei, eu pulei, eu dancei. Queridos, isso podem acompanhar um verdadeiro arrependimento, mas não são evidências genuínas de que um verdadeiro arrependimento aconteceu ali. Agora, queridos, quem vai conhecer, quem vai separar o verdadeiro do não verdadeiro, não sou eu e você. Diga assim, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplam todas as coisas. Sabe, queridos, Deus é aquele que conhece o íntimo do ser humano. Se ele verdadeiramente está tendo um arrependimento genuíno, ou se apenas ele está sendo comovido por suas próprias emoções. Amém? Agora, queridos, um arrependimento bíblico, irmãos, é uma transformação de atitudes, de vida, daquilo que eu penso, daquilo que eu creio. Eu fazia uma coisa, eu não faço mais agora, porque agora eu sou uma nova criação. Amém. Oh, meu Deus, que coisa linda. Amém, amém? Eu quero que você abra lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Não, desculpa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ver um exemplo aqui de um arrependimento que foi citado por Paulo. 1 Tessalonicenses 1, 9. Eu vou ler o 8 também, irmãos, amém? Só para ficar melhor aí, os irmãos compreenderem o versículo. Você achou lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, porque ele começa. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vamos lá, olha só o contexto aqui. Versículo 9.
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, um verdadeiro arrependimento, queridos, ele é proclamado. Ele traz evidências, queridos, atitudes que evidenciam uma transformação de mente. Amém? Amém. Você é feliz? Amém. Vamos manter aquele combinado? Aleluia. Eu prego aqui, você dá glória a Deus aí, a gente se encontra no meio do caminho. Amém, amém, queridos? Então, o que acontece? Não tem como eu falar, eu posso até falar que eu me arrependi, mas sabe quando aquilo que você fala não está condizendo com aquilo que você está fazendo? Queridos, as suas atitudes vão falar mais alto do que as palavras que saem da sua boca. Não basta nós falarmos que somos salvos, arrependidos, basta nós termos atitudes de salvos e de arrependidos. Porque o verdadeiro e genuíno arrependimento traz uma transformação completa e radical de vida. Amém? É uma transformação que começa no Espírito. Amém? Passa por nossa mente, por nossa alma, e ela resplandece, ela transborda em nosso corpo. Amém? Não tem como, irmãos, alguém arrependido ser um crente 007. Meu Deus. Não tem como alguém arrependido querer ficar calado diante das misérias, das mazelas e dos problemas da humanidade. Não tem como, irmãos, alguém ser arrependido, irmãos, e ficar simplesmente indiferente com a necessidade do próximo. Amém? Amém? Aleluia. Nós somos, queridos, transformados por Deus. Arrependimento é mudança completa, não é assentimento mental. Arrependimento não é assentimento mental. Assentimento mental, sabe o que é? É quando você sabe o que é certo, mas você não faz o que é certo. Aí você pensa, você vai falar assim, eu sei, Deus é bom. Deus é o meu provedor. Deus é o meu salvador. Você sabe o que é certo na mente, mas as suas atitudes não provam daquilo que a sua mente sabe e muitas vezes daquilo que a sua boca fala. Nós precisamos crer com o coração, confessar com a boca e agir, porque a fé produz uma ação correspondente. Um arrependimento genuíno, que eles é algo que traz uma transformação total da nossa vida. Amém? Então, queridos, um arrependimento genuíno vai trazer atitudes que vão respaldar aquilo que realmente você está falando. Glória a Deus. Amém? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Isso, irmãos, aleluia. Amém. Sabe, queridos, nós até podemos chegar, porque assim, irmãos, nós temos que entender quando a Bíblia fala, os profetas apontavam para Cristo. Amém? Cristo, enquanto estava na terra, estava também apontando para o que ele ia fazer. Mas, irmãos, depois que Cristo morre e ressuscita, irmãos, agora ele não está mais. Irmãos, Cristo passou pela cruz. Repita assim, Cristo passou pela cruz. Não está mais lá. Diga assim, ele está agora assentado à destra de Deus. Queridos, Cristo está no trono agora. Amém. Amém? Cristo está no trono agora. E sabe, queridos, quando eu me achei, porque assim, irmãos, eu preciso passar pelo processo. Eu tomo posse, eu usufruo do benefício da cruz, mas eu entendo que ele não está mais lá. Agora eu me coloco junto ao trono da graça, sem medo, sem culpa, sem condenação, entendendo que ele é o justo juiz e justificador, aquele que advoga as minhas causas. Amém? Então eu chego, irmão, sem medo agora, sem complexo de inferioridade, entregando-me por completo ao senhorio do Senhor, e ele está à destra de Deus, ele está no trono da graça. Aleluia. Amém? Eu posso chegar assim, irmãos, eu chego como eu estou.
A Bíblia diz: vinde, o próprio Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém. Amém? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus falou assim: ó, vocês podem chegar cansados, mas se vocês entregar para mim, vocês não vão sair cansados. Queridos, arrependimento é uma mudança completa. É o quê? É se chegar ao Senhor, amém? E ter a sua vida aliviada, transformada. Não tem como, irmãos, se eu continuar cansado, sobrecarregado, irmãos, tendo uma vida miserável. Queridos, eu vou dizer para você o seguinte: você precisa entender que arrependimento é mudança completa. E sabe o que é interessante? Uma das coisas comuns entre todos eles que falaram, desde João Batista, Jesus, Pedro, o apóstolo Paulo, das coisas, daquilo que é comum de todos eles, é o seguinte, que eles falaram assim, ó: arrependei-vos. Amém? Quando a palavra está falando arrependei-vos, ela está trazendo para mim e para você a responsabilidade de se arrepender. Não é Deus que deve se arrepender por mim e por você. Sou eu e você que devemos nos arrepender. Amém. Amém? Não é Deus. E sabe que eles, às vezes, nós nos colocamos numa posição uma posição passiva, uma posição simplesmente de falta de responsabilidade, falando assim: ah, Deus, tu sabe. Jogamos tudo para Deus. Queridos, um verdadeiro arrependimento é aquele que bate no peito e fala assim: eu verdadeiramente me arrependo daquilo que eu fiz. Amém. Daquilo que eu deixei de fazer. Amém? Aleluia. Queridos, um verdadeiro arrependimento é aquele que bate no peito e fala assim: eu assumo total responsabilidade, Senhor, eu me arrependo. E eu quero me entregar por completo. E a partir de hoje, seja o Senhor da minha vida. Amém. Eu não quero mais ser o mesmo. E a partir de hoje, a minha vida vai ser completamente diferente do que da forma que eu cheguei agora. Porque, irmãos, e essa diferença, essa transformação, ela vai partir da minha e da sua atitude, não é de Deus. Porque, irmãos, a atitude de se arrepender não é Deus que tem que fazer, é eu e você. Então o start para a mudança depende de mim e de você. Diga assim: o start para a mudança depende de mim. Isso não é Deus. Deus, ele deseja, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, Deus, ele deseja. A Bíblia diz que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade dele, a vontade dele. A Bíblia diz que os planos de Deus, Jeremias 29:11, os planos de Deus são bons, perfeitos, agradáveis. Eu pensei os planos que eu tenho a vosso respeito, os planos de paz, de fazê-los prosperar. Queridos, os planos de Deus são os melhores para nós. Amém. Amém. Agora, queridos, essa mudança vai acontecer através de um arrependimento genuíno. É a hora que você larga completamente o seu ego, seu orgulho, sua soberba e fala assim: não, eu sou completamente dependente do senhorio de Cristo. Amém? O pastor está falando isso, estou falando mesmo. Amém? Por quê, irmãos? Porque é desse jeito mesmo, nós precisamos de entender. Queridos, você sabe que a dor é algo que ninguém gosta, né? A dor. Alguém gosta de ter dor? Não, né, irmãos? Ninguém gosta de ter dor, irmãos. Mas o que é a dor? É como a febre, por exemplo. A febre, na verdade, ela é uma defesa do seu organismo para matar, através do calor, aqueles vírus, aquelas bactérias, aquilo que está tentando derrubar você. A febre. Então, em alguns momentos, não em todos, amém, queridos? Em alguns momentos, essa febre, na verdade, e até certo ponto, ela é saudável. Amém? Agora, por isso que é indicado quando ela chega numa certa temperatura ali, aí não. Aí dali para cima ela já não vai ser mais. Amém, queridos? Por quê? Porque você foi criado, irmãos, para a vida. Amém. O seu corpo, irmãos, é criado para a vida, irmãos. Aleluia. É por isso que você tem autodefesa no seu corpo. Amém. Amém? É por isso que quando tem alguma coisa errada, daí vem uma febrezinha para tentar matar logo aquele negócio ali. Agora, se aquilo está muito errado, ou é muito grande o problema, daí a febre vai subindo,
mas chega uma hora que ela não pode passar dali. Então você tem que pegar e segurar ela e tratar de outra forma. Diga assim, ir na raiz do problema. Na raiz do problema. Então, queridos, a dor é um sinal projetado para indicar quando alguma coisa está errada. A dor é um sinal projetado para indicar alguma coisa que está errada. Ou seja, quando você corta um dedo, a dor ela vai indicar que teve alguma coisa que deu errado. Amém? É uma informação rápida, não é verdade? Sabe, queridos, existem vários tipos de dores no corpo, na alma e no espírito. E sabe, queridos, muitas vezes tem pessoas sofrendo dores terríveis, mas estão tratando com analgésico. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O arrependimento, ele não é um analgésico. O arrependimento é uma remoção. Amém? Amém. É uma remoção, irmãos. É uma cirurgia, é uma operação completa. Aquilo que causava problema foi removido. Por isso é transformação. Eu agi de um jeito, agora não acho mais. Amém. Eu não vou ficar pensando assim, vamos levando, né? Assim, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus, a graça, aleluia, maravilhosa graça. Não, queridos, o verdadeiro e genuíno arrependimento é aquele que transforma a sua vida. Então, queridos, a dor é um sinal. Quando você estiver passando por um problema na sua vida, seja no corpo, seja na alma, ou seja no seu espírito, irmãos, você estiver doendo, você está provocando dor, ela é um sinal de que essa área está precisando ser trabalhada. Agora cabe a mim e você, amém? Tratar ela com analgésico ou ir na raiz do problema. Amém? Está comigo? Amém. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas querem ouvir aquilo que é agradável de ouvir. Tudo vai dar certo, tudo vai bem, amém? Amém. Tudo vai bem, Amém. amém? Ninguém quer que vai dar tudo certo? Amém. Mas nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer ouvir essas coisas boas de ouvir, né? Você é uma bênção, você é isso, né? Tá tudo certo, não, querido, mas tem coisas, tem problemas que não dá para ser resolvido com analgésico, meu irmão. E de fato nós precisamos dessas palavras, e essas palavras são bíblicas e nós devemos falar mesmo. Amém? É a palavra da fé e devemos falar. Mas sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem alguma coisa causando dor para você? Você muitas vezes vai ter que ser tratado com um remédio e nem sempre o remédio não dói. Você já sabe, quantos aqui lembram, conhecem a injeção Bezetacil? E a penicilina? Alguns já ouviram a penicilina também? Eu não só ouvi, eu senti na pele. Bezetacil. É uma injeção doída, é ou não é? Mas sabe, queridos, para aquele problema, um determinado problema, é essa injeção que você tem que levar. E sabe, queridos, talvez tenha algumas áreas da sua vida que você está precisando levar uma Bezetacil e você fica não aceitando a Bezetacil, você quer analgésico. Meu Deus! Mas um verdadeiro arrependimento, uma mudança completa, irmãos, ela vai tratar o problema na raiz. Aleluia! Está doendo e vive doendo a vida inteira. Por quê? Porque dá uma dorzinha e vai falar analgésico, dá uma dorzinha e vai falar analgésico. Tem que ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes o problema vai aumentando, a tal ponto que daqui a pouco, Bezetacil vai ser pouco. Amém? Amém! Então, queridos, o que eu estou querendo falar? Muitas vezes você vai precisar ouvir, não aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Amém. Amém? Amém! Muitas vezes você vai precisar agir, queridos, à altura do tratamento que você precisa. Às vezes uma pessoa vai ter que estar, um tratamento lá, vai ter que ir 10 vezes no hospital, levar 10 vezes cada vez uma injeção de Bezetacil. Vai ter que ir lá. Vai ter que ir. Queridos, muitas vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa alma, muitas vezes nós precisamos de um tratamento naquela área específica que está causando dor. Mas o tratamento não é você que escolhe. Ou a pessoa vai lá, o doente vai lá para o médico, né?
Fala assim, olha, eu estou doente, eu estou com problema nessa região, nessa parte aqui, mas eu vou dizer para você, médico, o que eu preciso tomar? Qual que é o remédio que eu preciso usar? É assim que acontece, não? Não. Queridos, você tem que chegar lá e falar assim, ó, fala aí. Fala aí, o que eu preciso, né? É assim ou não? Sabe, queridos, é exatamente essa atitude que o crente deve ter com relação à palavra. Amém. Você não tem que dizer o que você precisa, você tem que pegar e simplesmente falar assim, o que eu preciso, diz aí palavra. Amém? Amém? Não é, queridos, você quer dizer, não, isso aí, olha, isso aí, não sei se esse tratamento é bom, não. Queridos, o que a palavra de Deus diz ao teu respeito é o melhor tratamento. Amém. Amém? Aleluia. Ah, mas é uma dor, né? Tá tendo alguma dor em alguma área, queridos, nessa área, exatamente nessa área você precisa ser tratado, você não pode se isolar. A pessoa ficou doente, não vai, então não vou tratar. Eu vou ficar. Não, queridos, se você está com um problema, você tem que ir resolver na raiz, porque analgésico não vai resolver o seu problema. Sabia, irmãos? Analgésico está tão bom que até os cachorros querem entrar. Brincadeira. Aleluia. Irmãos, tem coisas que não dá, irmãos. Analgésico, que negócio é esse? Amém? Não fuja do seu tratamento. Não fuja do processo que vai trazer crescimento para a sua vida. Não fuja do processo que vai trazer cura para a sua vida. Transformação, libertação. Amém? Amém. Aleluia. Não tem, irmãos. Tem coisa que é preciso operar. E sabe que tem o médico dos médicos? Tem o Espírito Santo, que ele é especialista, irmãos. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você, que ele diz que o Espírito Santo, ele opera qualquer problema. Ele não deixa cicatriz. Ele resolve por completo. Mas isso começa a partir de uma atitude de arrependimento genuíno. Transformação. Amém? Eita. Amém, amém? Amém. Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos 2:37. Você abriu lá? Você sabe que nós já lemos, né? Mas eu quero ler de novo. A Bíblia fala ali sobre depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. A Bíblia fala que todos estavam reunidos num só lugar. Amém? E o Espírito Santo veio sobre eles e houve um grande mover do Espírito naquele lugar. Amém? E sabe, irmãos, o mover foi tão grande e Pedro agora, tomado pelo Espírito Santo, começa a pregar a palavra e ele começa a pregar falando sobre arrependimento. Amém, queridos? Amém. Versículo 37, então, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Irmãos, olha só, essa palavra compungir-se significa katanusso em grego, né? Katanusso. E o que significa essa palavra katanusso em grego? Para compungir-se. Eu vou dizer para você o que significa: espetar, furar, apunhalar, ferroar, atordoar e perfurar. Isso significa essa palavra katanusso em grego. A palavra de Deus diz que quando eles ouviam, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, o coração deles foi espetado, furado, apunhalado, ferroado, atordoado, eles foram perfurados quando eles estavam ouvindo a palavra. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Um verdadeiro arrependimento aconteceu ali. Um tratamento, uma operação precisa do Espírito através da palavra aconteceu ali. E sabe qual foi a consequência disso, irmãos? Foi a pergunta deles ali: que faremos, irmãos?
Eles estavam ouvindo a palavra e eles foram compungidos, irmãos. Eles foram perfurados, eles foram tratados, foi operado, foi trabalhado no coração deles. E muitas vezes provocador, viu? Amém? Só que sabe qual foi a consequência? Diz assim, o que nós faremos, o que nós precisamos fazer? Eu quero perguntar para você, você não precisa responder. Quando você está ouvindo a palavra, se expondo à palavra, qual tem sido a sua reação diante dela? Ô, glória. Você tem simplesmente falado assim, o que eu preciso fazer? Fale mais, fale mais. O que eu preciso fazer para ter a minha vida completamente transformada, impactada, viver de fé em fé, de glória em glória? Foi exatamente essa atitude desse povo quando Pedro estava pregando, irmãos. A Bíblia diz que eles foram espetados em seu coração, furados, apunhalados de provocador. Mas eles estavam com dor ali, eles estavam falando, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Continue operando, continue tratando, tirando tudo aquilo que não presta, porque eu quero a partir de hoje ter a minha vida completamente transformada. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos o tratamento, mas não queremos passar pelo processo do tratamento. E às vezes o processo tem uma parte que dói, mas, queridos, tem que enfrentar. É igual a injeção de bezetacil. Amém? Foi perfurado, irmãos, foi apunhalado. Você sabia, queridos, que essa palavra, compurgice, né? Ou catanusso em grego, só aparece mais uma vez na Bíblia? E sabe qual é a parte? Onde fala? Em João 19:34, você não precisa abrir. Quando Jesus Cristo está na cruz e vem os soldados com uma lança e perfuram ele do lado, furam ele. Essa palavra que foi usada ali, essa palavra grega é catanusso. Quando eles perfuram a lança até o ponto de chegar ao seu pulmão. Amém? A mesma palavra aqui, olha só, irmãos. A mesma palavra para compungir-se. A Bíblia diz que quando eles estavam ouvindo a pregação de Pedro, compungiu-se o seu coração, o coração deles, irmãos, ou seja, estava sendo espetado. Eles estavam tendo uma dor no coração, amém? No seu físico, na sua alma, irmãos. Que foi aqui, através dessa única referência, fora essa daqui, que foi quando Jesus estava na cruz sendo espetado pela lança dos soldados. Imagina, aquilo que Jesus sentiu na carne, eles estavam sentindo no seu espírito, irmãos, no seu coração, na sua alma ao ouvir a pregação de Pedro. E aí, sabe qual foi a consequência? Independente da dor, o que faremos nós? O que faremos nós? O que eu preciso fazer? Está doendo, mas fala mais, fala mais. Fala mais do que eu preciso fazer para ter a minha vida completamente transformada. Isso é uma atitude de um verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém? Aleluia! Glória a Deus, amém, amém? Deus é bom, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, olha só. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Você pode abrir lá? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 8 e 9. Você abriu lá? Amém. 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Estou achando que está meio fora aqui, mas gente do céu. Vamos ver aqui. É esse mesmo, né? O Espírito Santo não tinha avisado vocês? Estou brincando. 1 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, perdão. Rapaz, eu não sei o que 1 Coríntios está fazendo aqui, no lugar de 2 Coríntios, né?
2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 em diante. Amém? É isso? Olha só que interessante, irmãos. Aleluia. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Olha só o que ele está dizendo aqui, irmãos. A primeira vez eles até se entristeceram, porque essa palavra contristado aqui, dessa referência aqui, é se entristecer. É dor, é ter dor, é ficar triste. Então, na primeira vez, eles tiveram dor, ficaram tristes, mas não mudaram. Mas olha assim, agora, no versículo 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Amém? Existe, queridos, um sentimento de tristeza segundo Deus. Sabe qual é? É aquele que ele é produzido pelo verdadeiro arrependimento. Amém? Irmão, se for uma tristeza que é produzida por um verdadeiro arrependimento, irmãos, ela vai gerar transformação de atitude. Se for só tristeza e não tiver transformação de atitude, não foi uma tristeza segundo Deus. Não foi uma consequência de um verdadeiro arrependimento, não. Amém? Agora olhando o versículo 11. Porque quanto ao cuidado, não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Olha só o que está falando, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Irmãos, aqui no versículo 11 ele diz assim, olha, o fruto do verdadeiro arrependimento em tudo, irmãos, em tudo. Você provou, através de atitudes, que você verdadeiramente se arrependeu. Amém? Aleluia! Você tem sido abençoado? Amém. Queridos, existe uma diferença entre remorso, culpa, pesar para arrependimento. Você não precisa abrir, tá? Mas eu só vou dar referência em Mateus 27, 3 a 5. Você sabe da passagem quando Judas Iscariotes, ele trai Jesus, ele traiu com um beijo, e quando ele se depara com Jesus, depois ele cai em si. Mas aquela atitude que ele teve ali, de pegar as 30 moedas que ele recebeu para trair Jesus e jogar diante dos sacerdotes, não foi fruto de um verdadeiro arrependimento, irmãos. Porque o fruto de um verdadeiro arrependimento traz transformação de atitude. Amém? Faz você mudar. Se você fazia errado, você vai passar a partir daquele momento a fazer certo. E não foi o que Judas fez. Judas fez tudo errado e por final ainda fugiu de tudo e se matou. Você entende? Então, queridos, não foi aquilo ali, na verdade, que Judas fez ali, irmãos. A palavra ali, para arrependimento, para aquela atitude dele, é metamolonai, que significa remorso, culpa, pesar. Agora, queridos, remorso, culpa, isso não significa um verdadeiro arrependimento, ainda que num verdadeiro arrependimento essas coisas possam surgir também. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, não basta você saber o que é certo, você precisa fazer o que é certo. Eu vou repetir, irmãos, para ficar bem claro, vou repetir em francês. Não basta você saber o que é certo, você precisa praticar o que é certo. Amém. O verdadeiro arrependimento é a metanoia, aquilo que transforma. Você era de um jeito, agora você é completamente diferente. Amém? Amém. Não é um 360 graus onde você dá um giro e para no mesmo lugar. Não. É um 180. Você estava indo aqui e você passa ali para cá, meu irmão. Amém. Aleluia. Você era um cidadão que estava no império de trevas, agora você está no reino de Deus. Amém. Você tinha um imperador que era o diabo e agora você tem um rei que é Jesus. Amém.
Amém? É completamente diferente. As leis são diferentes, irmãos. As leis são diferentes. Ah, mas eu tenho um sentimento de culpa. Irmão, sentimento, o verdadeiro arrependimento não é sentimento. Não é você estar envolvido pelas emoções. E Judas foi envolvido pelas suas emoções. Eu acredito que ele deve ter chorado, ele deve ter feito um monte de coisa, mas no final ainda fez errado. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O verdadeiro arrependimento, ele muda completamente. Queridos, ainda que não desça uma lágrima dos seus olhos, ainda que você não tenha um arrepio, ainda que, irmãos, amém? Ainda que você não provoque através do seu corpo alguma aparência de arrependimento, se você se arrependeu genuinamente, você vai passar a ser uma outra pessoa na sequência do seu arrependimento. Não tem como. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, Deus alcançou você para você ter uma mudança de vida. Para ter uma mudança de vida. Para ter uma mudança de vida, queridos, aquilo que é para mim e você fazer, não é Deus que vai fazer. Não adianta chorar, irmãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Amém. Amém. Sabe, queridos, Deus quer ver de mim e de você, nós fazemos a nossa parte para darmos legalidade para Ele fazer o resto ao nosso favor. Amém. Sabe, queridos, você não tem que ter um assentimento mental, saber apenas aquilo que você precisa, aquilo que é certo. Não, você precisa praticar aquilo que é certo. Amém? E metanoia, isso é transformação, irmãos. Aleluia. Amém? Judas foi lá, até jogou as 30 moedas lá, mas foi lá e se matou. Não, eles não deviam ter feito isso, irmãos. Amém? Estou dando um exemplo para você de que o verdadeiro arrependimento, ele muda as direções da sua vida. Amém. Agora, irmãos, eu não posso viver o resto da vida, irmãos, numa lamúria, jogando para Deus a responsabilidade da mudança que precisa acontecer na minha vida. Eu preciso bater no peito e falar assim: eu vou começar, a partir de um verdadeiro arrependimento, a ter atitudes que realmente venham professar aquilo que eu estou falando. Amém? Aleluia, se coloque de pé, irmãos. A palavra aqui para Judas, a grega, é metamenomai, que significa remorso, culpa e pesar. E você sabia que, por exemplo, o remorso, o pesar,